Capítulo 5. Inimigos. O gabinete do Major acabou se revelando bastante aconchegante e até mais parecido com um apartamento de solteiro. Ficava claro de imediato que o dono dormia ali também. Num canto estava fechado por uma cortina, mas por baixo dela despontava a lateral de uma cama caseira, coberta de qualquer jeito com um cobertor sintético. Um tapete, já meio devorado por traças, com um elaborado padrão oriental cujos detalhes começavam a desaparecer. No outro canto havia um rico ícone em duas figuras delgadas vestidas de vermelho, rostos tristes, segurando espadas frágeis entre dedos longos e delicados. Destrancando a porta, o major lançou um olhar crítico pelo cômodo, apanhou com um suspiro uns chinelos de pelúcia largados em cantos diferentes, e envergonhado, empurrou-os para debaixo da mesa. Peço desculpas pela bagunça. Saí às pressas. Artyom e os outros ainda aguardavam no pequeno saguão. Depois de dar uma arrumada, Boris Ivanovich os convidou para entrar. Mas não todos. Você é o corretor? Perguntou ele a Lioka, a um braço de distância. Corretor, admitiu Lioka. Espere lá fora, amigo. Conversamos depois, a sós. É que eu até almoço neste gabinete. Trabalho demais. O inimigo não dorme. E fechou a porta colchoada, macia, mas que ao fechar bateu com um clangor metálico. Sentem-se aqui nas cadeirinhas. Ele sacudiu as migalhas da mesa, espiou dentro da caneca decorada com motivos de Gzel e estalou a língua. Artyom até esperou, será que ainda iria oferecer chá? Mas Boris Ivanovich não o fez. Apenas empurrou de lado a lâmpada de latão com a pequena cúpula verde de vidro, para não machucar os olhos. E, já da penumbra acolhedora, perguntou. De onde vieram? VDNKH. Ah. Boris Ivanovich repetiu o VDNKH na língua como se fosse uma pastilha vitamínica, esfregou o nariz, lembrando-se. E como vai o seu chefe? Kaliapin, se não me engano, Alexander Nikolaevich? Está dando conta? Kaliapin se aposentou meio ano atrás. Agora é o Sukhoi. 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 Esse era o da segurança, não é? Colega. Alegrou-se o major. Fico feliz por ele. Sim, senhor. E você também é de lá, pelo que entendo. Svinolup folheou o passaporte de Artyom. Serve como o quê? Stalker, respondeu Artyom. Imaginei. E você? Boris Ivanovich voltou-se para Homer. De Sevastopolskaya. Isso sim é interessante. Não é perto. Sevastopolskaya. Denis. Denis. Pelo patronímico, meu Deus. Mikhailovich. Certo. Denis Mikhailich. Como ele está? Em forma. Em forma. Ah. Boris Ivanovich piscou para Homer de modo conspiratório. Melhor impossível. Já nos cruzamos certa vez. Tenho profundo respeito por ele. Profissional. Pois é. Svinolup olhou de novo para dentro da sua caneca, como esperando que ela se enchesse sozinha. Depois tocou cuidadosamente as próprias bochechas. Havia algo estranho nelas, mas à meia luz Artyom não conseguia entender o que. Parecia que o rosto do major estava pintado. No mais, sua aparência era até agradável, alto, testa larga e alta por causa das entradas, juventude esportiva curvada pelo trabalho de escritório. Os olhos brilhavam calorosos e atentos sob a penumbra. O sobrenome não combinava nada com ele, tornava-o mais grosseiro do que era. Não parecia um homem do povo. A propósito, você não é judeu, é? Perguntou Boris Ivanovich a Homer. Não. Por quê? Não, por quê? Riu o dono do gabinete. Gosto de você, definitivamente. Aliás, tenho grande respeito pelos seus irmãos, ao contrário de muitos dos meus colegas. Eu não sou judeu. O senhor viu meu passaporte. E isso importa? Passaporte. Passaporte qualquer um falsifica. Não falo do passaporte, mas do estado de alma. Respondendo à sua pergunta, de importância nenhuma. Aqui não é o Reich, afinal. Na parede, um relógio simples fazia barulho com seus ponteiros, em vidro transparente numa moldura de plástico azul. No mostrador parecia haver um escudo desenhado, e ao lado, através de traços, algumas letras. No reflexo esverdeado da luminária de mesa, Artyom leu mentalmente. VCHKINKVDIMGBIKGBIFSK SKL, Comunidade da Linha Circular, decifrou mecanicamente Artyom, nome oficial da Hansa. Raridade, se explicou Boris Ivanovich. Em todo o metrô só existem umas duas dessas. Um apreciador entenderia. O senhor tem mais alguma pergunta para nós? Disse Artyom. Claro. E muitas.
Coloquem as mãos aqui, na luz, com as palmas para cima. Pediu o major, sem sair da sombra. Isso, obrigado. Os dedos. Permite eu tocar? Como se estivesse apertando sua mão. Aí. Calos. E isto aqui é de pólvora, né? Mostra o ombro? Pode mostrar, pode mostrar. O direito. Não precisa tirar a camisa. Isso, um hematoma. Então usa mesmo o fuzil, pelo visto? E o estranho era que seus dedos estavam úmidos e um pouco pegajosos. Mas não era suor. Artyom quase teve de lutar consigo para não cheirar as próprias mãos assim que se livraram do aperto do major. Stalker. Eu expliquei. Sim, claro. Mas Stalkers sempre usam proteção química, luvas, certo? Isso aí você não ganhou lá em cima. E você, Nikolai Ivanovich? Dirigiu-se ele a Homer pelo passaporte, apalpando de leve as próprias mandíbulas. As mãos, por gentileza. Obrigado. Aqui dá para ver um intelectual. Ele ficou pensativo, massageando seus dedos grossos, fortes. Como se tivesse feito algo com eles que os deixou dormentes e doloridos. Talvez tivesse usado por muito tempo uma lanterna de manivela? O relógio raro marcou algum tempo, ticando claramente TSCTK, TSCTK, TSCTK. Todos ficaram em silêncio, deixando o som do relógio preencher o ambiente. A porta de metal abafava qualquer voz do lado de fora. Se não fosse o tic-tac firme e separado, ali estaria tão silencioso quanto fica alguém logo após um estouro, como quem perdeu a audição. Então Boris Ivanovich voltou a si. Posso saber qual é o objetivo da sua visita à Hansa? Trânsito, respondeu Artyom. Destino final. Teatralnaya. Estão cientes de que a entrada de equipamentos de comunicação não certificados é proibida no território da Hansa? Isso nunca existiu. Como não? O senhor provavelmente só nunca tentou antes, Artem Alexandrovich. O som do patronímico arranhou Artyom por dentro, quem havia tirado seu primeiro passaporte fora Sukhoi, e Sukhoi não tinha como saber o nome verdadeiro do pai de Artyom. Nem o da mãe ele ouvirá direito. Artyom até poderia saber, mas nunca lembrará. Então o tio Sasha se colocou ali, e Artyom, na época, não tivera coragem de discutir. Assim ficou. Mas o sobrenome Artyom depois trocou, quando Melnik lhe emitiu novos documentos para substituir os estragados. Outra questão, o senhor vive e trabalha na VDNKH, como diz o carimbo, mas o passaporte foi emitido no Polis. Viaja muito? Costuma ir lá. Morei 1 ano. Fazia uns bicos. Na biblioteca Lenin, por acaso? Na biblioteca. Mais perto da linha vermelha? Mais perto da própria biblioteca. Svinoluk se interessou, abriu um sorriso. E vocês vão a Teatralnaya porque lá fica mais perto do teatro, imagino? E não porque ambas as estações de transferência são vermelhas. Me entenda bem, só estou perguntando por dever de função. Quase isso. Temos uma subida planejada. Em Teatralnaya. Claro, usando um rádio de padrão militar. Vai mandar uma cifra para quem lá em cima? Para o corpo de balé. Para a trupe PE-A. Escute, se interrompeu Artyom. Não temos qualquer ligação com os vermelhos. Eu já disse, sou Stalker. Isso por si só é óbvio, não é? Pelo rosto, pelo cabelo. Eu nem preciso acender luz no banheiro à noite e meu jato brilha, caramba. Tá, tenho o rádio comigo. E daí? E se eu ficar preso lá em cima? E se tentarem me comer? Não posso chamar ajuda? E existe quem atenderia seu chamado? Perguntou Boris Ivanovich. Ele inclinou-se para a frente, avançou para fora da sombra. E aí ficou claro por que ele mexia tanto no rosto. Todo o rosto estava marcado por arranhões inchados, dos quais escorria um fio de sangue ceroso. Um deles cruzava a sobrancelha na diagonal e seguia pela bochecha, como se alguém tivesse tentado arrancar o olho do major, mas ele apertara bem o olho fechado e se salvado. Era isso que grudava nos dedos dele, no suco que saíra daquelas arranhaduras. Tão recentes, ainda não secas, algo tinha acontecido com o major apenas alguns minutos antes de ele os prender. Se arrumou às pressas. Talvez sim, respondeu Artyom lentamente. Perguntar a ele o que houve com o seu rosto, Boris Ivanovich. Mas o que isso daria agora? Não daria nada, só o distrairia por 1 minuto. Pois então talvez você o chame? Boris Ivanovich sorriu, por causa dos arranhões, não saiu muito bem. Porque isso pode ser útil para vocês agora. Registrados em uma estação, documentos emitidos em outra. Com arma de fogo. Com 3 carregadores. Com seu equipamento de rádio proibido. Entende do que estou falando? Esse seu rádio.
Temos todos os motivos para detê-los, Artyom Alexandrovich. Digamos, para averiguação. Justificar-se? Explicar a esse homem por que ele, Artyom, precisava do rádio. Ele mesmo poderia repetir para si todas as respostas que o porco-calvo daria em 20 anos, nenhum sinal, nenhuma evidência de que alguém em qualquer lugar tivesse sobrevivido. Quem você quer enganar, Artyom Alexandrovich? O major saiu de trás do seu parapeito, foi para o meio da sala pisar com as botas sujas o padrão do tapete, que ia ficando cego com o tempo e a escuridão. E você, Nikolai Ivanovich, por tabela? Talvez o senhor tenha algo a dizer? Não precisa ser aqui, na frente do jovem. Na sua bagagem só encontramos o diário. Ou seja, seus rabiscos simpáticos podem ser interpretados de várias maneiras. Talvez seja uma crônica dos tempos passados, ou talvez você esteja escrevendo um relatório para a segurança estatal da linha vermelha. Hein? Homer encolheu a cabeça nos ombros e engoliu a língua, mas não tentou se desvincular de Artyom. O porco-calvo apertou a esmorça mais um pouco. Bem, como preferirem. Os tempos são difíceis. Tempos inquietos. Tempos difíceis obrigam a decisões difíceis. Entendem o que quero dizer? Artyom procurou a resposta no chão, no tapete careca. Debaixo da mesa espiavam tristes pantufas de pelúcia. Elas pareciam estranhas naquela sala. Pequenas demais para Boris Ivanovich, com aqueles pezões. Femininas? E talvez vocês tenham aí sua própria explicação para tudo isso. Mas eu ainda não sei qual é, coloquem-se no meu lugar, sou obrigado a inventar minhas próprias versões. E, por enquanto, a versão que tenho é esta. Se arrumou às pressas. Não teve tempo de pegar as pantufas. O rosto arranhado até sangrar. Quem fez isso com ele, pensou Artyom, se em vez de pensar em como se inocentar. Uma mulher. Com as unhas. O rosto inteiro. Tentou arrancar-lhe o olho. Não foi brincadeira. O que ele fez com ela? Que vocês tentaram entrar no território da Hostil-Hansa passando pelo controle de fronteira mediante suborno de um funcionário oficial. Com o objetivo, claro, de espionagem. Ou, talvez, preparação de um ataque terrorista? O que ele fez com ela? A maldita lâmpada economizava luz, e na penumbra era impossível saber se não havia manchas rubras florescendo no padrão do tapete. O quartinho de solteiro parecia arrumado, aqui não tinham brigado, não tinham rolado pelo chão, não tinham derrubado mobília, ou mais as pantufas. As pantufas estavam ali espalhadas. Então ela tinha vindo aqui. Trouxeram-na. Fecharam a porta com aquele estrondo, giraram a chave. Do mesmo jeito que com eles. A Hansa tem muitos inimigos. Invejoso não falta. Mas esse rádio. Um rádio não declarado nem certificado, contrabandeado. O que isso significa? Significa que vocês não estão sozinhos. Sua infiltração faz parte de algum plano. Alguém pretendia coordenar suas ações. Infiltrar-se no território do círculo, criar esconderijos, talvez encontrar contatos, receber deles documentos falsos, se esconder, esperar o comando. E, na hora marcada, agir junto com outros agentes adormecidos. Homer olhava desamparado para Artyom com seus olhos transparentes e honestos. Mas Artyom não queria responder-lhe, virava-se o tempo todo, fugia. Quem seria ela, afinal? E o que teria acontecido com ela? E o fato de vocês estarem em silêncio significa que não tem como refutar nada disso. Ou seja, eu acertei tudo, não? Não havia outra saída do gabinete. Uma porta sacolchoada, abafando qualquer som. Mesa. Relógio. Telefone. Ícone. Cama com cortina no canto. Cama. Coberta com uma manta sintética. E se, nela? A cortina espessa, impenetrável, e atrás dela. Na cama. E então? Artyom abriu a boca, prestes a confessar. O porco-calvo se aprumou, ficou alerta, parou de resmungar. O relógio dos chequistas puxou mais tempo. TK, 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 Homer encheu os pulmões, sem ousar respirar. E ninguém mais respirava. Ela tentará cegá-lo com as últimas forças porque ele estava matando-a. Talvez tivesse caído por cima dela. E a sufocado. A cortina. Atrás dela. A cama arrumada. E bem ali, na cama onde ele dorme. Morta. E se ainda estivesse viva? Levantar? Puxar a cortina? Gritar? Atacar? Ninguém respirava. E se lá estiver vazio? Para quem vocês iam mandar sinais? Sobre o quê? De onde? O major perdeu a paciência. Artyom encarou-o petrificado.
A cabeça encheu-se de águas subterrâneas sujas, não conseguia contê-las, ameaçava estourar ou doía. Quem é ela? Quem era aquela mulher? Por que fizeram aquilo com ela? Era preciso fazer alguma coisa. Não dava para ficar ali. E a cortina, mas isso era assunto dele? Assunto de Artyom? Você está mesmo me acusando de espionagem, Major? Pelos vermelhos? Artyom se ergueu um pouco. O porco-calvo tirou do ar um pequeno e opaco Makarov, colocou-o ao lado dele na mesa, e o olho negro e largo da arma ficou apontado direto nas pupilas de Artyom. Mas já era tarde para recuar. Era preciso abrir a porta acolchoada, era preciso sair daquela confortável kitnet. Sair sozinho e tirar o velho de lá. Você achou calos na minha mão, né? Pólvora? Tudo bem. Então vai, eu te digo de onde são esses calos. Ano passado, lembra da história do bunker? Tem que lembrar. Lembra do Korbut, da linha vermelha? Devia saber. Era colega seu. Quando a ordem perdeu metade dos combatentes, lembra? Estávamos segurando a defesa contra os vermelhos. Contra os seus inimigos. Porque se eles tivessem tomado aquele bunker para eles? E de vocês, da sua Anza, pedimos reforços, lembra? Quando já achávamos que era o fim. Mas vocês, seus filhos da puta, estavam com todas as forças ocupadas na tal frente invisível. É daí que vem meus calos. Do mesmo lugar que vem a cadeira de rodas do Melnik. Arregace a manga, ordenou o major, com a voz alterada. Artyom, fazendo careta, arregaçou. Se não nós, quem? A tatuagem já tinha ficado cinzenta. Bom, ao menos agora está claro quem você é, tossiu Boris Ivanovich. Ainda tem perguntas para nós? Vocês estão nervosos comigo à toa. Eu, aliás, tinha todo o direito de reter vocês aqui até esclarecer tudo. Talvez não saibam, mas estamos à beira de declarar estado de emergência. Só na semana passada encontramos e neutralizamos 15 agentes da linha vermelha. Espiões, sabotadores e terroristas. A ordem, claro, está ocupada com outras coisas. Eu entendo. Mas a sua ordem, com todo respeito, não entende nada de contra-espionagem. Talvez vocês achem que só em suas mãos está o destino do planeta. Acham que a paz e a estabilidade da ANZA são algo garantido, é isso? E se eu disser que ontem mesmo prendemos um sujeito que já tinha conseguido acesso ao nosso sistema de abastecimento de água? E dele apreendemos 20 quilos de veneno para rato? Sabe como é agonizante morrer de veneno para rato? Ou que um limpador de merda tão despreocupado quanto seu amiguinho trouxe uma mina antitanque dentro do barril do trabalho dele ou para Beloruskaya, você sabia? Se colocar no lugar certo, imagina o que acontece? E isso são apenas os sabotadores. Os provocadores, pegamos aos montes. Agitadores. Começam reclamando que não há justiça aqui, que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, que a ANZA sufoca os negócios, ou que o trabalhador não aguenta mais, porque a ANZA espreme todo mundo até o bagaço, se depois disso, folhetinhos, saqui. Ele colocou diante de Artyom um pedaço de papel cinza, onde o mapa do metrô surgia como uma teia, ou no centro, um gordo aranha. Na aranha estava escrito o ANZA. E do outro lado, vire, passe adiante, camarada, ou venha à reunião. É assim. Estão criando células. Entende? Estão preparando uma revolução bem debaixo do nosso nariz, claro? Dia e noite. Vocês já estiveram lá com eles, dá até medo perguntar. Entende o que nos espera aqui, se estourar? Eles nem vão gastar balas com a gente, vão nos matar com vergalhões. E os que eles o felicitarem à força ou vão devorar uns aos outros, e mesmo assim com cartão de racionamento. Isso aí. O poder dos sovietes. E o que vocês podem fazer contra a revolta popular? Quantos homens restam à ordem? 30. 40. Sim, forças especiais, sim, heróis, sim, se não vocês então quem mais? Mas contra uma multidão manipulada pelos provocadores, o que vocês vão fazer? Atirar nas mulheres? Nas crianças? Hein? Não, meu amigo. Talvez vocês entendam de combate corpo a corpo, ou de assaltar fortificações, mas a vida não se limita a isso. Situações de vida, você sabe quantas existem? TK. Boris Ivanovich entrelaçou os dedos e isso pareceu lembrá-lo de algo, e ele encarou seus próprios dedos, grossos, fortes, pensativo. Depois tocou de novo a bochecha. Por que você vai para Teatralnaya? Perguntou mais uma vez, agora calmo. E quem é esse aí com você? Ele indicou Homer com a cabeça. Estou cumprindo uma missão do Melnik, respondeu Artyom. Se quiser, entre em contato e pergunte diretamente para ele. Não tenho autorização.
O velho é o guia. Vamos até Paveletskaya. Homer piscou. Ouviu o nome do Melnik. Lembra para onde Melnik realmente mandou Artyom. Loucura. Mas nem ele sabe de tudo. A tatuagem ainda está ali, mas se alguém disser ao Melnik que Artyom ainda serve na ordem. Se alguém realmente pegar o telefone ali e pedir para conectá-lo com o Melnik. Semicondutor, murmurou o major distraído, e sorriu. Semicondutor semi-vovô. E o corretor, o que é? Ele estava com vocês. Agora vai ficar com a gente. Foi ele quem levou vocês pelo cordão, que acertou tudo, não foi? Violando a quarentena fitossanitária? Alguém teve que dar suborno a um funcionário da comunidade da linha circular, não é? Se não foram vocês, então quem? Não, Sartion sacudiu a cabeça. O corretor está conosco. Porcocalvo não ouviu nada. Então o corretor vai ter que conversar aqui com a gente. E vocês eu mando até Novoslobodskaya de transporte. Pelo caminho mais curto. E tiro um peso da consciência. Homer olhou de lado para ele. Mas Artyom não podia deixar aquele rapaz idiota ali. Não nas mãos de Boris Ivanovich. Não nesses tempos difíceis e inquietos. Libera todo mundo. Ou então liga para o Melnik. Porcocalvo tamborilou os dedos na mesa, girou como um peão pequeno e pesado ao Makarov, fechou e abriu o punho. Por que você me ameaça com o Melnik? Disse ele por fim. Ele sim vai me entender. Melnik é oficial, e eu também sou oficial. Só vai ser tolice. Nós temos inimigos em comum, afinal. Devemos lutar juntos, ombro a ombro. Vocês do seu jeito, nós do nosso. Defendemos o metrô do caos. Evitamos um banho de sangue. Cada um como pode. Estava quente. Faltava ar. A água turva batia nas têmporas. Falta de ar rodava na cabeça. A cama no canto, com a cortina fechada. As pantufas debaixo da mesa. Era só agarrar aquela maldita cortina. Abrir. Libera todos, repetiu Artyom. Todos os três. Até Novoslobodskaya. Meu setor. Para aquele lado é território alheio. E eu não quero ter que explicar para todo mundo sobre você, sobre o corretor, sobre o seu Melnik. Alguém vai dedurar para a chefia, com certeza. Vão me torturar com relatórios. Agora, pressionou Artyom. Agora mesmo para ele. TK. Os santos no canto cochichavam, consultando-se. As espadas dos dois estavam desembainhadas. Homer quis enxugar o suor da careca com o dorso da mão, mas era suor demais para enxugar. Por fim, Boris Ivanovich pegou o fone do telefone plano de botões. Agapov. O corretor, para a saída. Isso. Eu disse tudo. O quê? E o Leonor? Então dá para ele. Trabalho tem que ser pago. Isso. Ainda mais ele. Contador de histórias nato. Principalmente aquelas dele sobre os observadores invisíveis. Dá para ficar ouvindo. Ele riu. Isso. E manda o corretor. Artyom cutucou o ombro de Homer e vamos. Ele começou a se levantar, mais devagar, como se tivesse se prendido a alguma coisa. Devolvam nossas coisas, disse Artyom. Na fronteira, prometeu Boris Ivanovich, ficando mais sério. Se não vocês fogem, se escondem. E a missão de vocês nós nem ficamos sabendo em detalhes. Não se preocupem. Na fronteira devolvemos tudo. Antes de trancar o gabinete, ele o examinou com um olhar de dono. Tudo estava em ordem. Boris Ivanovich lançou um olhar de canto para o canto da sala, bateu os enormes coturnos diante dos espadachins com auréolas como se estivesse diante de um comandante e apagou a luz. E Artyom olhou por cima do ombro, pela última vez, para a cortina. Não é da minha conta, disse a si mesmo. Na grane e chapa essa nuvem sombrias, cantarolou baixinho Porcocalvo. A Prospect Mira e linha circular tinham uma aparência completamente diferente de sua irmã siamesa. A estação radial encarava cegamente a escuridão, a circular semicerrava os olhos diante da luz intensa. A radial estava toda abarrotada de barracas, quiosques, montes de todo tipo de tralha e bugiganga barata, e no geral parecia um mendigo que encontrou umas porcarias no lixo. A circular, embora ligada a ela pelo corredor, conseguirá não ficar surrada. O chão em xadrez preto e branco estava bem raspado e brilhando, o dourado no teto havia sido renovado, e o teto, trabalhado em linhas diagonais curiosamente acolchoadas, mesmo um pouco enfumaçado, ainda deixava claro que um dia fora branquíssimo. Pesados lustres de bronze com diversas lâmpadas pendiam dele. Em cada lustre só uma lâmpada estava acesa, mas isso bastava para que não houvesse nenhum canto escuro na estação.
Uma parte da plataforma estava reservada para o terminal de carga. Os carregadores de macacão azul fumavam cigarros saborosos e nada baratos junto ao guindaste inclinado para a drezina. Algumas caixas estavam alinhadas com perfeição e disciplina. Outra carroça carregada de fardos emergia do túnel, ecoava um animado palavrão. O trabalho corria, e a vida fluía bem. As casas dos moradores locais ficavam instaladas nos arcos das saídas para a plataforma, para não ocupar o saguão e não estragar sua beleza. Os vãos haviam sido fechados com tijolos e até rebocados de branco, as portas colocadas no lado interno, e ao lado das portas fizeram janelinhas, de frente para os lustres. Através das cortinas, talvez, se pudesse imaginar que lá fora apenas estava anoitecendo. E se alguém batesse a porta, bastava puxar a cortina e ver quem era, antes de destrancar. As pessoas ali eram limpas, arrumadas até, e por mais que procurasse, não se conseguiria encontrar na multidão nenhum desnutrido. Se ainda fosse possível existir um paraíso neste mundo, Prospect Mira certamente seria uma de suas estações. Boris Ivanovich despediu-se deles antes mesmo de saírem para a luz e desculpou-se, dizendo que precisava ir ao posto de primeiros socorros. Em seu lugar, saiu das salas de serviço um sujeito de bigode, respeitável e banal, trazendo com ele o corretor Lioka. Ele estava com o lábio rachado, mas isso não o impedia de sorrir. Vai com a gente até Novoslobodskaya, se informou Artyom. E depois até Mendeleyevskaya. Até onde quiser, disse Lioka. O sujeito puxou para baixo seu suéter gasto, não era uniforme, claro, mas daqueles bonzinhos, com flocos de neve tricotados, dando um tapa no ombro de Lioka, fez sinal para que os três o seguissem. De longe parecia 4 amigos caminhando pela plataforma. 4 amigos que, brincando, fumavam no ponto. Chegou pontualmente a famosa lotação hanseática, uma drezina motorizada esfumaçada com um vagão de passageiros engatado. O vagão, claro, era aberto no alto, mas bem equipado com bancos macios arrancados de algum trem do metrô. O cobrador recolheu de cada um 2 cartuchos, o do suéter pagou pela turma inteira. Sentaram-se uns de frente para os outros, balançaram e partiram. Não havia mais lugares sobrando. À esquerda sentava-se uma mulher de cabelo descolorido e bócio. À direita, um cidadão narigudo e carrancudo vestido com qualquer coisa. Atrás, um pai jovem e sonolento com um embrulho ressonante e olheiras profundas, depois um homem com uma barriga simplesmente indecente, e uma garota morena, de uns 16 anos, de saia até o chão, por precaução. E mais gente atrás, e no fim, como na frente da drezina, soldados com fuzis automáticos, coletes de Kevlar e capacetes de titânio no colo. Mas não eram escolta para Artyom, mesmo ali, na Hansa, com seu movimento constante e iluminação ininterrupta, túneis eram túneis, e neles qualquer coisa podia acontecer. E com ele, 20 quilos de veneno para rato. Continuava a mulher pintada a conversa do trecho anterior. Pegaram no último segundo. Ficaram loucos. Veneno de rato. Tinha era que fazer esse desgraçado comer tudo aquilo, isso sim. Resmungou o barrigudo. Quanto desses aí dá para aguentar? Teve um que até passou para o lado dos vermelhos lá, dos Sokolniki. Diz que lá eles já estão devorando os próprios filhos. Aquele Mosvin é o anticristo. E quer fazer o mesmo com todos nós. Satanás. Ah, comer os próprios filhos, murmurou o pai mal dormido com o embrulho. Ninguém vai comer os próprios filhos. Você entende é muito da vida. Bufou o barrigudo. Os próprios filhos, ninguém, disse o outro, teimoso. Quando eles chegarem aqui, aí vamos ver, entrou na conversa o sujeito do suéter. Está ficando pior e pior. E no ano passado? Com aquele bunker. A ordem mal conseguiu resistir. O que é que eles querem afinal? Resmungava a mulher do bócio. Morrem de fome, isso sim. O barrigudo esfregou sua barriga enorme. Por isso vem pra cima da gente, entende? Tirar e repartir. Deus nos livre. Pediu alguém com voz de velhinha lá atrás. Eu já estive uma vez na conexão da linha vermelha. E não tem nada tão assustador lá. Bem civilizados. Todos vestidos igual, organizados. É que assustam a gente com eles. Mas você já deu um passo para fora da zona neutra? Eu dei. E na hora me agarraram, quase me fuzilaram. De fachada é tudo arrumadinho, Não querem trabalhar, esses vagabundos, disse o narigudo. A gente aqui vive tudo do nosso próprio esforço. 20 anos remando nas galés. E eles são como gafanhotos. Claro que agora querem estações novas, porque as deles já varreram até o osso. Engolem tudo de uma vez. E por que nós é que temos que pagar? Por quê? Só agora começamos a viver como gente. Se não fosse essa guerra. Se não fosse. Que comam os próprios filhos lá, se quiserem, mas que não venham pra cá. O que nos importa com eles? Ai, Deus nos livre.
Não permita. Durante todo esse tempo, a Dresina seguia tranquila e devagar, soltando uma fumacinha agradável, gasolina, cheiro de infância, pelo túnel impecável, seco, silencioso e iluminado de 100 em 100 metros por uma lâmpada econômica. E de repente, fez-se escuridão. No túnel inteiro. As lâmpadas apagaram, como se Deus tivesse adormecido. Freia. Os freios chiaram, e a mulher do bócio, o homem narigudo e todos os outros saíram rolando uns sobre os outros no escuro. Um bebê chorou, cada vez mais forte. O pai não sabia como acalmá-lo. Todos permaneçam nos seus lugares. Não desçam da Dresina. Um farolete clicou e acendeu. Depois outro. Nos feixes tremidos dava para ver os soldados de Kevlar tentando enfiar depressa os capacetes, descendo a contragosto para os trilhos, cercando o veículo e ficando entre as pessoas e o túnel. O quê? O que aconteceu? Num dos soldados, chiou a interferência da rádio. Ele virou de costas para os civis e murmurou algo em resposta. Esperou ordens, não vieram, se sem ordem não sabia o que fazer. Ficou parado, perdido. O que é? Perguntou também Artyom. Relaxa, estamos bem aqui. Respondeu o sujeito do suéter, despreocupado. Para que pressa? Ah, eu queria, murmurou Lioka, mordiscando o lábio. Homer permanecia tenso, em silêncio. Eu tenho pressa, sim. O pai do embrulho levantou um pouco. Preciso levar a criança para a mãe. Quer que eu dê peito para ele, Gente, o que eles estão dizendo aí? A mulher do bócio se virou para os soldados. Sente-se, senhora, disse o soldado de Kevlar, firme. Estamos aguardando instruções. 1 minuto esticou-se como uma corda. Depois outro. O embrulho, não consolado pelo pai atrapalhado, já estava num berreiro. Da frente da Dresina, uma lanterna forte os atingiu nos olhos, irritada, procurando a origem do choro, como 1 milhão de velas. Enfia essa luz no rabo. Gritou o pai. Não sabem fazer nada. Se os vermelhos tomassem isso aqui, ao menos iam por ordem. Todo dia cai a luz. O que estamos esperando? Gritaram de trás. Vai longe? Perguntou o sujeito do suéter, com compaixão na voz. Parque da Cultura. Falta meio metrô ainda. Ai, Nina. Vamos andando ao menos um pouco. Nosso motor nem é elétrico. Liga aí. Só chegar até a estação, e aí? E se for sabotagem? E a nossa SB, hein? Onde está quando precisa? Deixaram acontecer. Já não começou, meu Deus. Vamos andando, estou dizendo. Devagarzinho. É para isso que a gente para imposto. Aguardando instruções. Repetiu o soldado na rádio, mas só ouvia tosse do outro lado. É sabotagem, com certeza. E aquilo ali? Joga luz ali, o sujeito do suéter semicerrava os olhos, apontando para a escuridão. Um dos soldados de Kevlar, seguindo a indicação dele, apontou a lanterna para um buraco negro. Do túnel saía um corredor que entrava fundo na terra, um passagenzinho estreito. E o que é isso aí? Espantou-se o sujeito do suéter. O soldado de Kevlar o atingiu nos olhos com o facho de luz. Não se meta, cidadão, cortou ele. Vai saber. O sujeito do suéter não se ofendeu. Fez uma viseira com a mão e ficou invulnerável à luz. Já lembrei logo dos observadores invisíveis. Já ouviu a história? Bom, sobre o metro 2. Que o governo, os líderes daquela Rússia, a antiga, a grande. Que eles não foram a lugar nenhum. Não fugiram. Não morreram. Não se esconderam nos Urais. Eu ouvi falar dos Urais. Yamantal, ou como chama. Uma cidade embaixo da montanha. E que todos foram para lá assim que começou a confusão. Que a gente aqui que apodreça, enquanto as altas autoridades o vivem lá. Conversa fiada. Eles não nos abandonaram. Eles não teriam traído o povo. Eles estão aqui. Nos bunkers perto de nós. Ao nosso redor. Fomos nós que os traímos. Esquecemos deles. E então eles se afastaram de nós. Mas estão por aqui esperando. Observando a gente mesmo assim. Protegendo. Porque para eles, somos como crianças. Talvez esses bunkers fiquem atrás das paredes das nossas estações. E os túneis deles, os secretos, logo atrás dos nossos. Cercam tudo. Observam a gente. E se nós merecermos a salvação, então eles vão lembrar. Vão nos salvar. Vão sair do metro 2 e salvar.
Na Drezina todos ficaram quietos, encarando o corredor negro, aquele poço sem fundo, e começaram a sussurrar. Vai saber mesmo. Besteira isso tudo, lançou Artyom, irritado. Heresia. Eu já estive nesse metro 2. E nada. Túneis vazios. Túneis vazios e um punhado de selvagens que comem carne humana. Esses são os seus observadores. Fiquem aí, esperando. A salvação. Sei não, o sujeito do suéter deu um riso bonachão. Não sou grande contador de histórias. Você devia ter ouvido o cara que me contou isso tudo. Eu até acreditei. É verdade, mesmo, que são canibais? Perguntou o pai do embrulho, olhando para Artyom. Mas ali deram luz. Na rádio da guarda veio um murmúrio de autorização. A Drezina tossiu. As rodas rangiram. Seguiram viagem. As pessoas suspiraram aliviadas, até o bebê se calou. Passaram pelo corredor escuro, olhando com cautela. O corredor acabou sendo apenas um depósito. Um becozinho morto. Novoslobodzkaya era um canteiro de obras sem fim. Na via livre havia uma caravana carregada de sacos, areia, talvez, ou cimento, carregavam tijolos, misturavam concreto, pingavam massa fria no chão, passavam argamassa nas frestas, bombeavam água dos trilhos. Barulhavam aquecedores conseguidos sabe-se lá onde na superfície, soprando ar quente com suas hélices sobre o reboco úmido. Em cada grupo havia um guarda de cinza de vigia. Está vazando, se explicou o sujeito do suéter. Novoslobodzkaya havia mudado. Ali antes havia vitrais coloridos, e a estação ficava meio na penumbra para que a pintura em vidro brilhasse mais. Acima dos vitrais corria antigamente uma dupla moldura dourada, desenhando arcos arredondados, e o piso também era de mosaico de granito, como se o passageiro pisasse num tabuleiro de xadrez precioso, presente do Shah persa ao czar russo. Agora, era cimento por toda parte. Coisa frágil, murmurou Homero. Hã? Artyom se virou para ele. O velho já estava calado há tanto tempo que era estranho ouvi-lo. Tive um conhecido. Ele me disse uma vez que os vitrais de Novoslobodzkaya já tinham rachado faz tempo, coisa frágil, dizia ele. E eu esqueci. Agora, enquanto a gente vinha, fiquei pensando em vê-los. Nada não. A gente dá conta, disse o sujeito do suéter com confiança. Vamos salvar a estação. Os antigos conseguiram, e nós também vamos conseguir. Se não tiver guerra, a gente dá um jeito em tudo. Provavelmente, concordou Homero. Só é um sentimento estranho. Eu nunca gostei daqueles vitrais, e nunca gostei de Novoslobodzkaya por causa deles. Achava de mau gosto. Mas agora, no caminho, mesmo assim fiquei esperando por eles. Quem sabe a gente até reconstrói os vitrais. Difícil, balançou a cabeça Artyom. Ah, e se não der, que se dane. Lioka sorriu torto. A vida continua sem eles. Onde é a saída aqui de vocês? Vamos restaurar tudo. O importante é não ter guerra. Repetiu o sujeito do suéter, dando um tapa camarada nas costas de Lioka. Ele os guiou para a escada, acima dos trilhos, pelo corredor até Mendeleievskaya. Passaram um cordão camuflado, depois outro, e só então a fronteira apareceu, com um círculo marrom da Hansa nos estandartes e uma posição de metralhadora. Lioka se mexia demais, sempre se virando para trás sem motivo, sua alegria estava esgarçada, forçada, Artyom sabia que não era verdadeira. Homero mantinha os lábios colados e olhava para dentro de si, para uma tela invisível. O sujeito do suéter seguia falando todo tipo de coisa animadora. No último posto de controle, além dos guardas de cinza, havia também 2 outros homens vestidos como operários, macacões sujos e óculos de soldador na testa. Aos pés deles estava o que era de Artyom, o saco com o traje químico e a mochila com o rádio. Cumprimentaram, abriram o zíper e o convidaram a conferir que tanto o fuzil quanto os cartuchos estavam ali, no lugar, que podia contar se quisesse. Artyom não contou. Só queria ir embora dali, ir embora vivo, e não precisava de mais nada. Era impossível lutar sozinho contra todo aquele serviço de segurança. Contra toda a Hansa. E lá, naquela sala, atrás da cortina. Não tinha nada ali. Paranoia. Então é isso. O sujeito do suéter sacudiu energicamente a pá suja de Lioka e estendeu a mão para Artyom. Vai com Deus. Visto de fora, parecia que 4 velhos amigos se despediam sem saber quando se viriam de novo. Só quando eles já tinham passado para Mendeleievsk, quando as pessoas apaisanas já não podiam mais ouvi-los, Homero pegou Artyom pela manga e sussurrou. Você falou com ele do jeito certo lá. Porque a gente podia muito bem não ter saído de lá. Artyom deu de ombros. Não consigo parar de pensar numa coisa, completou Homero. Quando a gente entrou na sala dele, ele estava juntando aqueles chinelos espalhados, lembra?
Aqueles não eram os chinelos dele. Você reparou? Femininos. Eram chinelos femininos. E os arranhões? Bobagem. Rosnou Artyom para ele. Besteira pura. Eu comeria alguma coisa, disse Leca. Porque ainda vai demorar pra gente chegar em casa.